Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando aquele likezão. E o Xel'Nack manda capturar o garoto. Não tem nada melhor para a recuperação do sangue puro de um pobre jovem. O Young e ele já vem correndo pra cima para pegar o garoto e o resto do pessoal. O Gupai manda liberar a formação de aniquilação dos 5 venenos. Não podem deixar eles alcançarem o guerreiro Soryong. Mas o Xel'Nack já chega, dizendo que eles vão conseguir parar esse ataque. Começa a carregar sua força e mede um grande golpe no chão. E o Gupai só fica mandando o guerreiro Soryong por favor desviar, mas o Prota só ficou parado. Nesse momento ele já vai sendo agarrado pelo Young, falando fica aí nem quieto. O ancião quer pegar o sangue puro de um jovem. Tudo que o Prota consegue fazer é mandar sua centopeia morderem nesse momento. A Grace começa a dar uma chupadinha no seu braço. E nesse momento também chega uma pessoa que joga uma adaga na cabeça do Young. E depois disso vem um ataque de fogo, mandando o bicho pra longe também. O Prota fica feliz, porque quem chega é a senhorita Huarin. Ela fica perguntando o que aconteceu, a formação de aniquilação dos venenos, o que estava acontecendo ali. O Gupai fala que um ancião do culto demoníaco atacou eles. Manda ajudar o pessoal agora mesmo. O Jorginho fala que entendeu. Vamos lá, vamos transformar a formação dos 5 venenos agora de novo. Começa todo mundo a entrar em posição para fazer a nova formação de 9 venenos. O Xel'Nack fala que esse garoto foi quem derrubou a garra de sangue venenosa Mão Sangrenta. Parece que a garra da Mão Sangrenta era só um nome superestimado afinal. Pensar que ele foi mordido até a morte por nada menos que uma centopeia. O Cleitinho manda ele calar a boca que ele também vai ser enterrado aqui dentro. Mas o Xel'Nack começa a rir, mandando tentar se eles conseguirem fazer isso. E usa sua habilidade secreta, Poderzinho de Sangue. A luta continua e é folha pra tudo que é canto. E o Prota consegue escapar com o Gupai, mandando ele aguentar um pouco. A situação não tá nada boa. O lado deles está ficando cada vez mais exausto. Mas aquele maldito do culto sangrento só suga sangue e recupera sua energia. Nesse momento, a Elharinha vem chegando como entrega do iFood. Cai do lado dele e ele começa a perguntar se ela tá bem. Ela tá um pouco, só cospe sangue, mas ela tá muito bem. A Elharinha fala pro Soryong voltar pro clã e trazer mais guerreiros da família Tang. Não são o suficiente sozinhos agora. O Prota pensa que é verdade. Não tem nada que ele possa fazer numa luta dessas. E o Cleitinho falando pro guerreiro Soryong, por favor, implora pela família Tang. E o ancião diz que vão segurar de algum jeito, então por favor, vai guerreiro. O Prota fala que tá certo, vai voltar o mais rápido possível. Mas suas artes de mobilidade são fracas, será que ele vai mesmo conseguir? Aí o Harem dá um abraço nele, dizendo que tá tudo bem, ele consegue. Ele tem treinado duro esse tempo todo. Da próxima vez, vão procurar mais venenos juntos de novo. Então Soryong, estou contando com você. Ela volta pra batalha, deixando ele sozinho. Ela voa bastante longe com o ataque. O Prota fala que isso está deixando ele maluco. Como é que ele pode ser tão fraco? Começa a correr no meio daquela lama e como um filme de terror vai tropeçando e torcendo seu tornozelo. A Grace até pergunta se tá tudo bem. Ele pensa que isso é estranho. Mesmo se ele usar suas artes de mobilidade na velocidade máxima levaria quase meio-dia. A maioria dos especialistas estão longe do clã. Mesmo se ele chamar reforços, eles não vão chegar a tempo. Começa a perceber a verdade. Eles lhe mandaram embora só pra salvá-lo. Mas por quê? Porque ele é o mais novo? Porque ele é fraco e precisa ser protegido? É isso que a honra dos artistas marciais significa. De agora em diante, ele era da família. Começa a lembrar das palavras do patriarca. Nunca tinha pensado muito sobre a palavra família. No fim, deve ter acreditado que não era realmente parte do clã Tang de Sichuan. Mas agora, lembrando de tudo que passaram juntos, todo mundo já lhe considerava como parte da família. Todo mundo, menos ele mesmo. Para um clã de assassinos, isso tudo é meio carinhoso demais. Vamos lá, eles têm que salvar a mamãe de volta. De novo, se recupera e vem correndo no meio da lama. Ele quer salvar as pessoas. Precisava pensar num jeito. Culto sangrento, sangue e regeneração, criaturas venenosas por perto. Feras venenosas e ervas venenosas. Enquanto estava pensando em tudo que ele vê na sua frente é um buraco de cobra. Fala, nossa, tem bastante cobra se agarrando uma na outra. Manda a Grace esperar um pouco. Estava tudo bem. Deixa ela no chão porque ela não pode participar da safadeza que ele vai fazer agora. E as cobras olhando para aquilo perguntando se o lanche chegou. Nem pediram iFood. O Prota fala que ele é o Space Febre. Tem que resolver isso do jeito Space Febre. Cobra de água de pescoço vermelho. Também conhecida como cobra das flores. Essa espécie é tecnicamente falando uma cobra venenosa. Diferente das víboras que têm presas curvas na parte da boca, essa cobra tem pequenas presas venenosas na região dos molares, o que dificulta a injeção de veneno.
mas mesmo assim a mordida delas não é brincadeira. Em termos de toxicidade, é a cobra terrestre mais venenosa do leste asiático. Para você ter uma ideia, o veneno dela supera até mesmo o da mamba negra. Mas com a técnica de energia interna do Clantangue, ele deveria resistir aos venenos, então tá tranquilo. Ele ganhou algumas chupadas e fala que isso é o suficiente, agora deveria ir pra batalha. Mas não percebeu que ficou cercado de várias cobras por todo o seu corpo. Começa a ver que se enrascou. Algo inesperado está atrapalhando seu plano. É nesse momento que a Grace começa a mandar todo mundo sair de perto do seu pai. Ela não fala, mas era isso que ela queria dizer, e a cobra fica recusando. A Grace fala que só tem um jeito de resolver as coisas. Pega a cobra e taca no chão, e fica balançando como se não fosse nada. As outras cobrinhas ficam até com medo vendo aquela cena. E o Prota agradece, falando que ela estava preocupado com o papai. Agora tá tudo beleza, vamos ver a nossa mamãe. Enquanto isso, aí o Harim tá aqui. Desse jeito, todo mundo ia acabar morrendo. E o Xel'Naque só chupando o pessoal com um sorriso no rosto, dizendo que é muito fácil, isso tudo é tranquilo pra ele. Será que não tem mais ninguém pra receber seu próximo golpe? Aí o Harim fala que espera que o Soryong tenha conseguido fugir em segurança, manda manter ele sob controle à distância, a chuva vai passar logo, então manda outro sinal pros guerreiros que estão perto deles. O ancião fala que o Harim também deveria fugir como o Soryong fez, mas ela diz que não pode fazer isso. Como uma descendente direta do clã Tang, ela não pode fugir enquanto os outros estão lutando. O ancião fala que se ele não conseguir protegê-la, como poder encarar o líder da família? Agora ela precisava ir rápido. Mas eles continuam essa briguinha e o Xel'Naque só olhando fala: chega dessa merda aí. Se meus brinquedinhos continuarem fugindo, isso vai estragar minha diversão. Por isso ele teve uma boa ideia. Se ele não conseguir liberar sua raiva nesse ponto, transformar o clã Tang em um deserto pode até ser divertido. Anunciar o retorno da seita de sangue com uma demonstração tão grandiosa seria bem apropriado. O ancião diz que ele não tem intenção de deixar nenhum deles sair vivo daqui. Aí o Harim fala que se for desse jeito, mesmo que morram, vão garantir levar pelo menos um braço desse velho safado. Agora de um lado fica o Harim e do outro o Xel'Naque. O Prota aparece, falando que é como ela disse, o clã Tang nunca recua e nunca abandona os seus aliados. Ela fica querendo saber por que ele voltou, mesmo sendo fraco. O Prota fala que ela disse que o clã Tang nunca abandona seus amigos. Já tira a roupa pra mostrar o shape, falando que faz parte do clã Tang também. Vem pra cima com suas daguinhas, como se fosse fazer alguma coisa. E a Soryang falando: não faz isso. E o velho Xel'Naque dizendo que deu trabalho de poupar ele e agora ele volta rastejando por conta própria. Que moleque idiota. O Prota vem dando seu golpe. Pulo das duas adaguinhas. Esse não é o nome, eu acabei de inventar. E aí o Harim só olhando aquilo, falando: puta merda, foi fácil. Ele foi agarrado e foi capturado com apenas um ataque. Não acertou nada. O Xel'Naque diz que ele ofereceu seu sangue vital por vontade própria, não pode recusar isso. Finalmente chegou a hora de eu te dar a chupada dimensional. Ele reagiu no último instante e bloqueou com o braço, mas mesmo assim é idiotice. Não percebe que corre ainda mais sangue pelo seu braço. Começa a ficar chupando, e aí o Harim falando que ele não podia fazer isso. E o Gulpai mandando salvar um guerreiro. Mesmo assim, o velho do chupa-chupa continua chupando seu sangue, dizendo que é absolutamente delicioso, e fica rindo ainda o maníaco. Quanto tempo faz desde que ele provou o sangue vital de um garotinho? Com apenas uma pisada, faz todo mundo que estava perto voar pra longe. Aí o Harim só consegue voar gritando o nome do seu marido, o Soryong. E o velhote Xel'Naque diz que toda aquela arma de arremesso irritante voando por aí, como o mosca estava ali incomodando. Mas graças a esse moleque tudo foi resolvido de apenas uma vez. Aí o Harim fica mandando o Soryong aguentar, vai garantir que sua morte seja sem nenhuma dor. Mas o Prota fala: não, calma aí pô, relaxa. O velho Xel'Naque fala: desgramado, o que tu acabou de fazer comigo? Isso era um veneno dissipador de energia interna, ele conheceu a calvície. Fala que não é possível. As técnicas de energia interna do culto demoníaco deviam ter se tornado incapazes. Isso não podia estar acontecendo, ele virou calvo. Quem diabos é você, moleque do caramba? O Prota fala que ele tá querendo saber quem eu sou. Eu sou seu inimigo natural, seu otário. O velho Xel'Naque fala: o que? Tá de sacanagem? Inimigo natural só pode ser brincadeira. Mas começa a ficar gagadinho, sem saber o que aconteceu. Desde que deixou o sangue daquele moleque fluir por seu corpo, o sangue não obedece mais à sua vontade. A dominação do mundo pelo culto sangrento estava ao seu alcance. Não podia cair aqui. Ficar puto falando pro moleque e perder sua cabeça agora. Nesse momento, aí o Harim usa suas artes dos tempos antigos, com seu chicotão pegando bem na cabeça do velho Xel'Naque. Fica até surpreso que seu ataque acertou de primeira. Aquele artista marcial das trevas não conseguiu desviar disso.
E o Shonak continua com raiva, falando que esse moleque, mesmo se moer os ossos dele e beber não será o suficiente. O que diabo ele fez com a sua arte? Ia acabar com todos, não importava o que acontecesse. O culto sangrento retornou, o mundo vai ser deles. Mas tudo que a Harin faz é puxar o chicote. Isso faz a cabeça do velho Shonak ir embora pra longe. Eles ficam até felizes que conseguiram a vitória. A jovem dama conseguiu arrancar a cabeça do culto sangrento. Aí o Harin pergunta o que diabos aconteceu. Aquele era um ancião do culto sangrento. O prota fala que precisa de ajuda, ele foi mordido por cobras de água listradas para tratar o veneno. As cobras não deveriam ter venenos, é isso que a Harin fica falando. Começa a pedir um antídoto, acha que o Shureong está um pouco envenenado. Alguns dias depois, finalmente ele acorda todo babado. E o grande patriarca manda ele não se mexer ainda, ele tá um pouco doente. Ele só tava com a mãozinha perto do popô. E o prota pergunta o que tá acontecendo. Aí o Harin diz que graças a ele conseguiu cortar a cabeça daquele miserável. E correram com o corpo dele de volta pra cá. O envenenamento foi tão grave, se o grande patriarca não tivesse voltado mais cedo, teria sido um desastre. Ele quase morreu 2 vezes por picada de cobra. O grande patriarca fala que está feito, agora que recobrou a consciência, ele vai ficar bem, e o prota só agradece. Mas o grande patriarca fala que antes disso, a cobra de água listrada realmente tem veneno, e como ele derrotou o ancião do culto sangrento. O prota diz que vai explicar primeiro, a cobra de água listrada é venenosa, e na verdade tem 2 tipos de veneno. Um está no interior da boca, e o outro vem da glândula de veneno na parte de trás do pescoço. O grande patriarca fala que nem sabia disso. O prota fala que sim, é porque elas são muito tímidas e geralmente fogem quando veem humanos, e suas presas são pequenas também. Na verdade, foi só nos anos 1980 que as pessoas perceberam que as cobras tigres eram venenosas. O grande patriarca fala que toda a dispersão de energia interna do ancião do culto tem algo a ver com isso. O culto sangrento é conhecido por ser imune a venenos como toxinas. Acredita que provavelmente seja devido ao veneno das cobras de água listrada, o veneno da cobra tigre. Seu comportamento principal é a hemotoxina, é uma toxina hemorrágica. As toxinas hemorrágicas podem destruir várias estruturas dentro do corpo, incluindo a parede das células, glóbulos vermelhos, o revestimento interno do vaso sanguíneo e outras células de tecido. Agora o que acontece se você aumentar com toxinas hemorrágicas? O cultista de sangue, que são vampiros, dependendo do sangue para suas artes marciais. A ideia funcionou perfeitamente. Provavelmente perturbou o sangue, que serve como fonte das suas artes marciais, levando a esse resultado. O fato das cobras d'água serem venenosas não era amplamente conhecido, mas seu veneno é 5 vezes mais forte que o de uma víbora comum. E se o veneno dela for amplificado, fica ainda mais forte. O grande patriarca fala: caramba, não sabia que uma criatura venenosa tinha bem perto da gente. Isso é incrível. Agora que pensa nisso, a Harin disse uma outra coisa. Ela disse que você chamou o ancião do culto sangrento de seu inimigo natural. O prota fala que ouvindo assim parece clichê, como o delírio de um garoto da escola. Fica todo envergonhado. E o grande patriarca falando que é isso mesmo. Se você pode selar a arte marcial de alguém, você pode se chamar de grande inimigo natural. Agradece muito por ele proteger a família. E como ousam atacar nossa família enquanto ele estava fora. Dessa vez, vai arrancá-lo pela raiz de uma vez por todas. Prota fala que sim, deve esmagar aqueles caras completamente. Agora que conhece sua fraqueza, tudo que resta é coletar grandes quantidades de veneno da cobra listrada. Esses malditos mosquitos, é apenas natural para ele te livrar desses moleques até a alma. Desde que o culto sangrento apareceu, o clã Tang está em estado de emergência. Muitos dos guerreiros do clã Tang ficaram feridos e alguns até mesmo morreram. Por causa disso, facções ortodoxas do Murim estão se reunindo no clã Tang para oferecer sua assistência. Considerando que enfrente alguém no ápice das artes marciais, as baixas foram mínimas, mas pensar que sangue vai fluir novamente no Murim por causa do culto sangrento enche seu coração de profunda preocupação. Esses malditos mosquitos não basta sequestrarem pessoas aleatoriamente para drenar seu sangue, mas 30 anos atrás também cometeram um massacre em massa, tornando-se inimigos jurados do Murim como um culto. É realmente um assunto sério. O grande patriarca diz que dessa vez as coisas vão ser um pouco diferentes. Isso porque o clã Tang de Sichuan é seu nêmesis, enviado pelos céus, um inimigo natural. O prota fala que esse vagabundo tá zoando com essa cara de propósito. O grande patriarca fala que tem um pedido e pergunta se ele consegue fazer isso. Logo, pessoas da Aliança Murim vão chegar aqui. As forças militares da Aliança Murim certamente estarão entre os que vão chegar hoje. Planeja mostrar a eles o veneno que ele descobriu, já que finalmente descobriram a fraqueza do culto sangrento, quer compartilhar com todo mundo. O prota fala que entendeu, se for por um bem maior, então é claro que ele deveria fazer isso. O grande patriarca fala que tem mais uma coisa, uma novidade que vai deixar ele feliz.
as modificações no Salão dos 10.000 Venenos estão completas. A partir de agora ele vai ser oficialmente encarregado de gerenciar o Salão dos 10.000 Venenos. O Prota começa a pensar que finalmente vai dar certo. O grande patriarca fala que, como ele sugeriu, também prepararam um pavilhão ensolarado. Afinal, para criar cobras de listradas, precisam primeiro de uma base bem sólida. Manda pensar nisso pelo bem do Murim. Isso vai ser o melhor para todos. O Prota, quando vai ver aquilo, fala que isso é incrível. Um novo salão que foi feito e reformado. Aí o Harin diz que tem criaturas tóxicas ali. O Prota fala que isso significa que várias criaturas venenosas vão ser reunidas aqui dentro. Aí o Harin pergunta se ele está mesmo reunindo todas as criaturas venenosas. O Prota fala que sim. Um dia ele vai reunir até as 10 grandes bestas venenosas de todas as planícies centrais. Ele prometeu a ela, senhorita. Aí o Harin fica toda envergonhada, dizendo que vai torcer por ele. E começa a ver o pessoal reunido e vai correndo na direção deles. O Gupai fala que finalmente ele chegou aqui. Agora ele é um comandante da divisão de venenos. E o Prota não sabe que divisão é essa. Ele fala que é uma unidade recém-estabelecida sob ordens do patriarca. A partir de agora essas pessoas vão servir como sua mão e pé, guerreiro Soreong. Seja para encontrar criaturas venenosas ou criá-las, manda deixar tudo com eles. O Prota pensa que foi um funcionário de um pet shop. Eles realmente estão dando total apoio. Foi um momento em que o sonho do Soreong tem um passo mais perto da realidade. Em outro local, tem uma velha segurando um pombo, quer dizer uma carta. Fala que isso é ruim. O culto demoníaco sangrento retornou. Na outra hora pacíficas centrais, uma tempestade sangrenta está prestes a se enfurecer novamente. O Jaegal Hu continua vindo com o pessoal da Aliança Murim. Um velhote fala que estão chegando. Finalmente vão poder ficar na mansão do Klantang hoje à noite. Finalmente não vão dormir mais no ar livre. Seria bom se pudesse voltar com pelo menos uma boa notícia. Se ao menos encontrasse o menor rastro do culto sangrento, seria bom para eles. O velhote diz que a mansão do Klantang finalmente está à vista. E o guardião pergunta se eles são da Aliança Murim. O Jaegal Hu fala que sim, isso mesmo. Ele é um general da Aliança Murim. O Cleitinho fala que agradece muito pela honra ilustre e sua presença. Só precisam aguardar um momento. E tem algumas coisas que eles precisam ter em mente antes de entrar na mansão do Klantang. Eles ficam pensando que vão entregar armas, mas o Cleitinho fala que não é isso. Pode parecer inesperado, mas por favor precisavam escutar isso. Não importa o quão pequena ou insignificante uma criatura pareça, você não deve tocar uma vida dentro do Klantang. E o Jaegal Hu fica perguntando se eles viraram budismo. O Cleiton fala que eles vão entender quando entrarem, só lembrem disso sem nenhuma exceção. O Prota já aparece falando que dá umas saudações ao general da Aliança. Aí o Harin diz que exatamente um ano atrás foi o último encontro com a Aliança. E o Jaegal Hu fica perguntando onde está o soberano divino dos 10 venenos. Aí o Harin diz que seu avô está fora procurando por pistas do culto sangrento. Pede até perdão por esse inconveniente. E o Jaegal Hu fica perguntando quem é esse jovem guerreiro do seu lado. O Prota fala que é uma honra conhecê-lo. Ele é o Wei Soreong. Mas o Jaegal Hu fala, Wei, não Tang. Aí o Harin fala que sim, na verdade, ele é seu noivo. Todo mundo fica surpreso porque uma 3 flores do Murim arrojou um noivo. Todo mundo quer que ele mostre o caminho, porque é injusto. Desse jeito ele vai acabar sendo desafiado para duelos a torto e direito. Assim que vão entrando percebem algo diferente. Eles estavam ouvindo, são abelhas do Rei Cabelo Dourado. Ficam surpresos porque tem criaturas assim dentro da mansão do Klantang. Os guardinhas mandam tomar cuidado e vão proteger a senhorita e o Harin. Mas o Prota manda esperar um pouco, são regras do Klantang. Mesmo assim o Cleiton fala que não. Abelhas do Rei do Cabelo Dourado são venenosas. Elas podem matar uma pessoa imediatamente. O Prota entra na frente falando que é ele que tá criando essas abelhas, precisavam ficar calmos. A abelha nesse momento já vem lhe dando um abraço na cara. Elas vieram lhe procurar, acha que ficou muito tempo sem aparecer para elas. Pede para as abelhas ficarem tranquilas e não atirar veneno nos convidados. O Cleitinho fala que ele está tratando as abelhas como se fossem crianças. Os ânimos exaltados dos soldados de repente ficaram calmos. Continuam andando por todo o Klantang. E o Jaegal Hu, pensando que o enigmático jovem guerreiro acabaria sendo namorado da senhorita, caramba. Mesmo sendo forasteiro, acha que ele ainda é considerado um genro do Klantang. Vê um pessoal brigando e fica perguntando o que é aquilo, porque todos esses guerreiros estavam cuidando de insetos e animais. O Prota fala que eles são pessoas sentenciadas à punição de companheirismo com criaturas venenosas. Um crime, pode-se dizer assim, por isso que eles estão ali. O incidente aconteceu alguns dias atrás. Eles estavam treinando a sua energia interna. Foi quando o Gupai apareceu, falando que aconteceu uma coisa e queria pedir desculpa por isso.
Dessa vez, mais da metade dos filhotes de ratos que eram para alimentar as cobras faleceram. O Prota fala que não podia ser evitado. Ratos naturalmente são sensíveis. Se as coisas ficam muito barulhentas, às vezes a mãe mata eles. Mas o Gupai fala que não é isso. Os guerreiros comeram eles como petisco para bebida. Eles foram comidos. E o Prota não sabe por que alguém comeria aquilo. Aí o Harem fica com raiva porque eles comeram os ratos. O Gupai fala que alguns dos manipuladores de veneno são de Hinan. Eles disseram que faziam lembrar de casa, então acabaram comendo o rato. Os filhotes de ratos capturados para alimentar as cobras acabaram sendo comidos pelos guerreiros. Isso não podia continuar, e foi assim que o clã Tang de Sichuan estabeleceu a punição de companheirismo com criaturas venenosas. É um novo conjunto de regras, e é por isso que agora cada guerreiro é responsável por criar uma criatura venenosa também. O Jae Gaohu fala, caramba, não sabia disso, mas esse moleque certamente não é uma pessoa comum. Finalmente vai os três se juntando e ele entende tudo o que aconteceu. Como ele pensava, o jovem guerreiro que ele conheceu não é ninguém menos que o guerreiro Eu, o grande patriarca. Pergunta o que ele acha de não um tesouro para o nosso clã Tang. Mas chamá-lo de enigmático não faz justiça. Aquelas abelhas rei do cabelo dourado foram realmente impressionantes. E o Prota pensando que está sendo elogiado demais. O Jae Gaohu fala que tem outra coisa que é preocupante. Não encontraram uma única pista sobre o culto sangrento. Não podem ficar parados e deixar a influência deles continuar crescendo assim. Mas o grande patriarca manda trazer aquilo. Não podem arriscar que nenhum som vaze, então vão criar uma barreira de ki para isso não acontecer. O Prota vai mostrando a sua garrafa de álcool. E o Jae Gaohu pensando que vai dar uma bebida no refrigerante novo. Pergunta que tipo de item requer uma barreira para manter o segredo. O grande patriarca diz que é um veneno que dissipa a energia interna. Mas ele fala que isso é um veneno bastante comum. Dificilmente precisaria de uma barreira para defender isso. Mas o grande patriarca pergunta se fosse um veneno de energia interna que só funciona nos membros do culto sangrento. O Jae Gaohu fica surpreso perguntando se é verdade. Ele fala que sim, mas é difícil de acreditar, mas é a verdade. O Jae Gaohu fala que se for o caso, essa é realmente uma descoberta incrível. A razão pelo qual lutaram tanto durante a rebelião sangrenta do culto sangrento há 30 anos atrás foi porque o culto sangrento tinha usado veneno dissipado de energia interna contra eles. O grande patriarca fala que sim. Quando artistas marciais como eles eram envenenados, nossa energia interna se dissipava, nos deixando impotentes. Mas os membros do culto sangrento não eram afetados. O Jae Gaohu pergunta a potência desse veneno. O grande patriarca fala que, segundo a Harim, reduz as habilidades físicas deles ao nível de uma pessoa comum. Na verdade, ela derrotou um ancião do culto sangrento que tinha sido envenenado com um único golpe. O Jae Gaohu fala, caramba, isso realmente tem um efeito de dissipador de veneno interno do passado. Fala pro ancião que isso é muito bom. Como um presente desses, até o líder da aliança poderá respirar mais tranquilo. O grande patriarca fala que se ele quer gratidão, precisa dar pra criança. Foi o Suryong quem fez a descoberta. Esse garoto na verdade se envenenou com isso e atraiu um ancião do culto sangrento para absorver seu sangue. O Jae Gaohu fala que isso é bravura notável, sacrificando seu próprio corpo. Fala pro jovem guerreiro, se tiver alguma coisa que ele quer, seja o que for, ele pessoalmente vai levar até o líder da aliança. O Prota fala que se for assim, pergunta se seria possível obter informações sobre criaturas tóxicas. E o Jae Gaohu pensando, o que? Informações? Cadê o dinheiro daí, meu parceiro? Fica com uma cara de quem não tá entendendo nada. Ele realmente é um garoto peculiar demais. Mesmo na longa história de Murin, deve ser a primeira vez que ele viu uma pessoa tão excêntrica assim. Nesse caso, pode não ser exatamente a criatura que ele está procurando, mas talvez você se interesse por um lagarto místico de pedra. Foi muitos anos atrás, quando ele estava numa cachoeira, algo incrível aconteceu. O seu sobrinho falou para ele que finalmente tinham chegado, exatamente como os ancestrais descreveram. A cachoeira, em forma de tartaruga, ali podem ver o pico da montanha de longe. Eles estavam no Monte Gonga de Sichuan. Quando botou a mão na água, sentiu algo incrível, ela estava gelada. De fato, é como foi dito antes. Todos precisavam esperar ali e ficar perto e tomar cuidado com as coisas. Eles subiram a cachoeira para entrar na passagem secreta. Além da rocha em formato de tartaruga, deveria haver uma entrada para a caverna ao lado da rocha em forma de punho. Isso combina perfeitamente com os registros deles. Eles iam entrar primeiro e seu sobrinho iria seguir logo atrás. Assim que entra na caverna, eles chegam num local bem bonito até. E pensar que eles teriam uma visão dessa. De fato, esse era o ambiente perfeito para ervas espirituais prosperarem. Eles encontraram o que queriam. Um ginseng de neve de 100 anos. Uma erva espiritual que absorveu a energia extrema.
Agora só precisavam trocar esse ginseng de neve pela flor da lã escura do clã Nangung. Com isso, os meridianos cortados da filha do clã Nangung também iam melhorar. Então, ia tudo dar certo. Mas quando estava com a mão chegando perto da florzinha, ele percebeu que um ataque veio na sua direção. Algo estava saindo dentre as rochas. Ele usou seu leque como uma defesa, mas o ataque continuou de várias direções e mandou seu sobrinho tomar cuidado. Ele se movia extremamente rápido. De novo, usou seu leque para defender, mesmo fechado, e percebeu que o seu leque ficou um pouco congelado. E o sobrinho perguntando o que era isso. Mas o Jaegal-Ho fala que aquilo foi um largato. Era um largato de cor azul também. O Prota fica surpreso com essa informação, falando: caramba, isso é extremamente raro. O grande patriarca fala que largatos não são venenosos. Será que ele tem certeza que é seguro? Mas o Prota só pensa que tá tudo bem. Largatos carregam venenos nos olhos. Eles dizendo que não sabiam disso. O Jaegal-Ho só consegue pensar que ele realmente é excêntrico demais. Se ele receber qualquer informação sobre outra criatura, promete que ele vai ser o primeiro a saber de tudo. No dia seguinte, o sogro finalmente voltou também. E o Prota perguntando como é que ele tava. No mesmo segundo, ele já se aproximou perguntando se estava se sentindo bem. O Prota fala que sim, embora tenha acordado depois de 10 dias com uma cicatriz no braço, pelo menos está vivo ainda. E o patriarca ficando com raiva do culto sangrento, mas percebe que tem filha e pergunta se o Harim tá bem. Ela fala que sim, o Soryong e todos os membros da família salvaram ela. Além disso, ele fez algo incrível. Depois de derrubar o ancião, que ele disse: sou seu inimigo natural. Todo mundo fica zoando com a sua cara de novo. E o Prota fala que aconteceu como seu plano e funcionou tudo bem. O Jaegal fica falando pro Shao-San que tá aqui também. E os dois ficam conversando. Desde que ele subiu de posição, eles não têm se comunicado muito bem. E o Prota sem saber daquilo, mas os dois são amigos de infância. O Jaegal manda ele sentar um pouco. Tem muito o que discutir, começando pelo culto sangrento. Eles dois também deviam se sentar, precisavam discutir mais detalhadamente. O patriarca pergunta como está a busca pelo agente secreto. E o Prota sem saber o que era isso. Será que ele quer dizer que é um espião ou algo parecido? Na mesma hora, o patriarca fala que sim. Ele mencionou que aqueles desgramados do culto sangrento invadiram para roubar o manual secreto da garra venenosa do mão sangrento. Eles consideravam aquilo extremamente valioso. O patriarca diz que nesse caso, como ele acha que eles descobriram que a garra sangrenta estava aqui no Klangtang de Sichuan? O Prota fala que isso é um problema. Será que alguém do nosso próprio clã vazou informação para o culto do demoníaco sangrento? Os dois ficam até paralisados com essa afirmação dele. E o Jaegal diz que ele tem que educar o seu genro um pouco. Parece que, como recém-chegado da família, ele desconhece certas coisas e está ouvindo algumas histórias bastante divertidas. E o Prota pensando se é estranho. Aí o Harim diz que agentes secretos nunca podem existir no Klangtang. Mesmo ao selecionar um mero servo, realizam verificações minuciosas de antecedentes de todos seus parentes direto e até mesmo primos. Se acharem que são aceitáveis, trazem todos seus familiares direto para o clã. Todas suas crianças são criadas dentro do Klangtang sob circunstâncias. Quem ousaria trair eles? Então, eles tomam medidas extremas. O Prota fala que se for assim, quem era o agente secreto? Para surpresa de ninguém, o agente secreto era a serva da Aliança Morin. Dentro da Aliança, apenas 3 pessoas tinham conhecimento desse assunto. A esta altura, o líder da Aliança já deve ter capturado aquela mulher. Enquanto isso, conforme a situação do Klangtang estava se acalmando, um convidado inesperado chegou na mansão deles. Uma pessoa apareceu dizendo que finalmente chegou aqui depois de correr todo o caminho de Hebei. Manda informar o patriarca que Peng Miwan, o líder do clã Peng, chegou aqui. Depois de ver uma flecha no céu, o Prota e o Harim já saem correndo pro portão e pergunta se tá tudo bem sair daquele jeito. Aí o Harim fala que sim, estão discutindo algo importante. Ele é um genro do Klangtang, pode se dar o luxo de ter um pouco de confiança também. O Prota fala que devem ser convidados de outra facção. Não precisa ficar com medo, mas tudo que ele viu quando abre a porta é vários bombadões, mas ele ficou com medo. E o Muan falou: olha só quem tá aqui, não é a senhorita o Harim. Ela fala que faz bastante tempo e salda o líder do clã Peng de Hebei. Ele fala que de fato faz tempo. Da última vez que viu ela, era desse tamanho. Ela realmente cresceu bastante. Fala que então, quem é você do lado dela, garoto? E o Prota todo nervoso diz que é o Wei Soryong, o genro do Klangtang de Sichuan. Nesse momento, Muan
Fala que tu é o nome da garota. Começa a ficar analisando ele. Fala, caramba, você parece uma criança. E já vai tacando a mão no piu-piu do prota. Se perguntava se ele era muito jovem, mas lá embaixo ele é homem suficiente. Diz que há alguns anos ela vai ver algo incrível nas suas pernas. O pessoal do camping de Hebei realmente não gosta de formalidades e etiquetas rígidas. Talvez o líder do clã tenha seu próprio jeito de avaliar uma pessoa. Então, esse é o estilo deles. Como esperado, um homem reconhece outro homem, agradece pelo elogio que ele ganhou agora. E o Muan dizem que ele é diferente daqueles moleques inúteis dos clãs nobres. Pode conversar com ele, que ele é uma criança legal. Aí o Harim pergunta se ele veio de tão longe só para ajudar a família delas. Como ele chegou tão rápido? Mas o Muan fala, como assim, ajudar com o quê? Aconteceu alguma coisa com o clã Tang. Aí o Harim fala, ué, por que ele veio aqui então? Ela estava confusa. Quando entra, ele percebe que o culto sangrento atacou. Ela fala que sim, mas eles já foram erradicados. O Muan fala que devia ter chegado um pouco mais cedo. E o patriarca pergunta o que traz ele aqui. O Muan fala que esqueceu de mencionar isso antes. Ficou tão agitado por causa do maldito culto sangrento. Na verdade, veio na esperança de receber alguma ajuda do clã Tang. Manda trazê-la aqui. Ela deve pelo menos cumprimentar os mais velhos. Nesse momento, o Cretin bombado vem abrindo a porta. E o prota fala que quando ele disse que ela tinha que cumprimentar os mais velhos, não era pra ser uma criança, ficou até com medo. O Cleitinho fala que ela deveria descer um pouco agora. Ela precisa prestar seus respeitos ao ancião do clã Tang. Assim que vai descendo, é uma garota bem fofinha e dá um olá com uma sujeira na boca, dizendo que é a Peng Wing Wing do clã Peng. O Muan fala que essa garotinha é sua filha. Ele pensa que isso é uma genética milagrosa. E o Muan diz que os dois se parecem tanto que as pessoas ficam olhando desse jeito. Mas de qualquer forma, essa criança é o motivo porque ele veio no clã Tang. Sua filha está doente. Pergunta se podem dar uma olhada na garota. E o patriarca pergunta como assim a filha dele está doente. E o prota só fica olhando que ela tem bastante biscoito na sua mão. Naquela noite, depois de ouvir os sintomas da Wing Wing e examiná-la, no final a causa permaneceu desconhecida. A explicação do líder do clã Peng foi a seguinte: às vezes ela tem dificuldade para respirar e manchas vermelhas grandes aparecem no corpo. Nos casos graves, ela até perde sua consciência. Depois de algum tempo, ela recupera os sentidos, mas não tem ideia do que isso está lhe causando. Procurou em todos os lugares, até fez os discípulos da seita de medicina examiná-la, mas todos disseram que ela estava saudável. Um dos discípulos até mesmo disse algo estranho e quase espancou ele até a morte. Ele suspeitou de sintomas de envenenamento por causa de alguém, mas não tem como alguém assim existir dentro do seu clã. O patriarca fala que se for veneno, o problema pode ser interno, mas o Muan diz que pode garantir. O pessoal do clã Peng nunca faria algo assim. Vão parar de falar sobre isso, não quer suspeitar do seu próprio povo. O Jae Galhu diz que não tá certo ainda, então não vão tirar conclusões precipitadas. Envenenamento nem sempre acontece porque alguém administrou veneno deliberadamente. E o patriarca diz que vai providenciar um pátio vazio na residência. Manda ela ficar lá por enquanto e observa a condição da garota. Determinar se envenenamento ou alguma doença estranha deve vir primeiro. O Muan diz que é muito grato, vai ficar aqui por enquanto então. Não importa como ele olhe para isso, é apenas diabetes infantil. O prota pensa que o açúcar está se multiplicando dentro do corpo dela, mas diabetes causa as manchas vermelhas. Se houvesse sintomas óbvios, deveria ter sido mais fácil de reconhecê-las. Nesse momento, a empregada bate na porta, dizendo que aconteceu algo grave. A jovem senhorita do Campeng acabou desmaiando. Mesmo depois de ouvir o que foi, fica perguntando o que aconteceu. Aí o Harim diz que ela estava sentada no pavilhão tossindo, então desmaiou de repente. O patriarca fala que ela desmaiou aqui. É seguro presumir que não tem espiões dentro do Campeng. O Muan fica perguntando se é verdade, não tem nenhum. Nesse momento ele dá-lhe um socão na sua própria boca, arrancando um dente. Pede até desculpa. Mesmo tendo dito aquelas palavras, não pode se perdoar por suspeitar do seu próprio povo, mesmo que por um momento. Se o Wing Wing desmaiou mesmo estando aqui, então deve ser por outro motivo. Os outros começam a se bater, dizendo que não conseguiram evitar que a senhorita desmaiasse. A culpa deles também é grande. E aí o Harim perguntou o que ele faz, tá todo mundo se socando. O prota manda todo mundo se acalmar primeiro. Existe um jeito de identificar a causa dos sintomas delas e provar que ninguém aqui é o culpado de qualquer dúvida. Vem chegando bem pertinho da jovem Wing Wing, dizendo que precisam tirar as roupas da senhorita dela.
Nesse momento, o Patriarca e o Harem ficam paralisados, e o Muan vai ficando muito puto da vida, perguntando o que e acabou.